Naamã era um homem que nós podemos dizer bem-sucedido, realizado. O homem era um homem querido, afamado. Por quê? Porque mesmo ele não conhecendo a Deus, Deus o agraciara, favorecera, pois sendo ele do exército sírio, comandante do exército sírio, o Senhor Deus, porque só existe um Deus no céu e na terra. O próprio Deus disse isso por boca do profeta Isaías: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Olha que interessante, a Bíblia diz que Naamã, mesmo não conhecendo Deus verdadeiro, o Deus de Israel, Deus havia agraciado ele, pois sendo comandante do exército sírio, ele lutou contra os inimigos da Síria, e Deus, através de Naamã, deu vitórias, inclusive contra o povo de Israel, o povo de Deus. Tanto é que uma jovem, uma menina, foi levada como despojo de guerra. Era comum isso antigamente. Nos tempos bíblicos, a nação vencida pagava tributo à nação vitoriosa. E as mulheres, geralmente, as jovens eram levadas como escravas, homens também. Isso aconteceu, uma jovem israelita foi levada como serva, como escrava de Naamã, porque ele obteve vitória. E a Bíblia diz que essas vitórias foram dadas por Deus. Naamã era querido, Naamã era admirado, Naamã era respeitado em toda a Síria e até mesmo em Israel e pelas nações pela Síria vencidos, porque Naamã era o guerreiro, o campeão sírio. Só que, mesmo sendo bem sucedido, realizado, querido, respeitado, amado, afamado, Naamã, ele tinha um problema seríssimo que poucos sabiam. A Bíblia diz que apesar de tudo, porém, ele era leproso. E a lepra, meus irmãos, hoje conhecida como hanseníase, tem cura. Um tratamento bem feito resulta na cura. Mas nos tempos bíblicos, a lepra não tinha cura. E porque não tinha cura e era contagiosa, e é um tipo de doença que vai tirando a sensibilidade da pele, vai amortecendo o lugar afetado. A lepra era vista nos tempos bíblicos como um sinal de juízo de Deus, de punição divina. A lepra é muitas vezes comparada nas Escrituras com um mal também que torna o ser humano insensível, não da pele, mas do coração. O mal também que, se não for devidamente tratado, gera a morte. O mal também que, a semelhança da lepra,
afasta. E este mal se chama pecado. O pecado deixa o coração do homem sensível para as coisas de Deus. O pecado gera morte. Romanos capítulo 6, versículo de número 26 ou 23, eu não estou muito bem lembrado, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Mas veja, a semelhança da lepra, o pecado também afasta. A lepra, por ser contagiosa, ela afastava as pessoas. Os leprosos perdiam a comunhão com os parentes, com os amigos, perdia as relações sociais, o seu emprego, a sua vida tornava-se uma vida desafortunada. Veja, assim como a lepra afasta, o pecado também afasta. Afasta o ser humano de Deus. Sim, a Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Afastados estão de Deus. A questão não é Deus querer se aproximar. A questão é que ele foi afastado por causa do pecado. E como diz as Escrituras, não há um justo, não há um sequer que não peque. Veja, a lepra pode gerar a morte, assim como o pecado. Romanos capítulo 5, versículo de número 12, se não me falha a memória, diz: através de um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e com o pecado a morte. A morte só passou a fazer parte da realidade humana por causa do pecado. Entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você entende porque a lepra, ela é comparada ao pecado? Porque assim como a lepra afasta, a lepra torna insensível, a lepra morre, a lepra pode gerar morte, o pecado faz o mesmo. E olha, Naamã, ele tinha esse segredo guardado. Qual o segredo? Leproso. Se todos soubessem que Naamã era leproso, todos iam evitar Naamã. A admiração, o respeito, a fama de Naamã ia desabar. E todas as vezes que eu medito na história de Naamã, eu penso numa cena mais ou menos assim: Naamã voltando triunfante das suas batalhas, das suas empreitadas, voltando, por assim dizer, glorioso, conquistador, no cavalo de guerra, trazendo os despojos, e a multidão síria ovacionada, dizendo: eis aí o nosso campeão Naamã, eis aí o nosso vencedor Naamã. E Naamã, cheio de pompa, cheio de orgulho, e vem Naamã, e todo mundo: grande é Naamã, Naamã é o nosso campeão. E isso os sírios. E quando Naamã entrava no campo de guerra, os inimigos diziam: ali é Naamã, o campeão sírio. Temor, respeito dos inimigos.
Todavia, quando Naamã chegava em casa, irmão, quem está me ouvindo, diga amém. Imagine comigo, Naamã todo vestido, coraça, elmo, capacete, cinto, hein? Você imagina comigo, campeão sírio, quando ele chega em casa, a esposa lhe saúda, mas com distância, porque a esposa conhece. Naamã é leproso. Eu amo Naamã, mas eu não posso me aproximar muito dele, porque eu posso ser infectada pela lepra. Eu posso ser atingida por essa enfermidade. A esposa evita Naamã, os filhos evitam Naamã. O relacionamento é um relacionamento distante. A esposa até quer se aproximar, os filhos até querem se aproximar de Naamã, mas não pode, porque Naamã é leproso. Debaixo daquela indumentária tem um homem cheio de chagas, porque a lepra ela vai também, é como se a pele fosse morrendo e fosse abrindo feridas, e não cuidado, o odor também sobe. Ei, a esposa quer se aproximar, os filhos querem se aproximar, mas não pode. Naamã é leproso. Algo semelhante acontece na relação com Deus, meu amigo, minha amiga, que nos ouve. Deus quer se relacionar mais intimamente, estar mais perto, mais junto de todos nós, mas isso não é possível por causa dos nossos pecados. Eles nos afastam de Deus. Livro do profeta Isaías 59, versículo 1 e versículo 2: as mãos do Senhor não estão mirradas, para que não possa Ele abençoar, nem seus ouvidos obstruídos, para que não possam ouvir. O problema não está em Deus querer abençoar, não é isso. Mas o profeta continua dizendo: mas as vossas transgressões fazem divisão entre vós e o vosso Deus, impedindo que Deus os ouça. O vosso pecado impede de Deus vos abençoar.